Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Assuntinho novo hoje, tá? Nós vamos falar sobre íons. E o que são íons? Íons são átomos eletricamente ativos. O que isso quer dizer? Olha o conceito: átomos eletricamente ativos. Então, se ele é eletricamente ativo, é porque ele tem elétrons de mais ou elétrons de menos. Nós estávamos estudando até a última aula átomos no seu estado fundamental e nós vimos aquela relação fundamental que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Em um átomo eletricamente ativo, em um íon, essa relação ela não é importante, ela não é concreta, certo? Em um íon, eu tenho o número de átomo igual o número de prótons, nunca igual o número de elétrons. Eu acredito que vocês lembrem que os elétrons, eles são a carga negativa do átomo. Se eles são a carga negativa, quanto mais elétrons o átomo ganha, mais negativo ele fica. Quanto mais elétrons ele perde, mais positivo ele fica. Não entendi, professora? Vamos recapitular. Se os elétrons são a carga negativa e os prótons são a carga positiva, se eu estou ganhando mais elétrons, eu vou ter mais carga negativa. Se eu estou perdendo elétrons, eu vou ter mais prótons, então eu vou ter mais carga positiva. Se eu estou ganhando elétrons, se eu estou ficando mais negativo, eu chamo de ânion. E se eu estou perdendo elétrons, se eu estou ficando mais positivo, eu chamo de cátion. Esse ânion e esse cátion, eles vão ter valências, ou seja, eles vão ter números indicadores de quantos elétrons eles estão ganhando ou de quantos elétrons eles estão perdendo. Essa valência pode variar de 1 a 4. Então, eu posso ter um íon monovalente, bivalente, trivalente e tetravalente. O que é isso? Mono, 1, bi, 2, tri, 3, tetra, 4. Monovalente, uma valência, bivalente, duas valências, trivalente, 3 valências, tetravalente, 4 valências. E como é que eu vou saber se está ganhando ou se está perdendo? Se tiver, por exemplo, menos 1, está ganhando. Se ele está ganhando, ele é um ânion. Se tiver mais 1, ele está perdendo. Se ele está perdendo, ele é um cátion, ok? Então, é muito importante a gente salientar que aqui a gente só está falando dos números de elétrons. A única coisa que vai alterar são os números dos elétrons, belezinha? Passado por essa etapa de reconhecer os íons, a gente agora vai para a segunda parte da aula de hoje, que é a distribuição eletrônica. Nós vimos lá nos modelos atômicos que os átomos ele tem a eletrosfera e que essa eletrosfera tem 7 camadas, tem 7 órbitas, que é K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma dessas órbitas tem uma quantidade X de elétrons que ela comporta. Então, por exemplo, a camada K, ela comporta 2 elétrons. A camada L, ela comporta 8 elétrons. A M comporta 18 elétrons. Eu vou deixar tudo escritinho aqui, não precisa se preocupar. E o que é que acontece? Para mim passar para a camada L, por exemplo, eu tenho que completar a camada K. Para mim passar para M, eu tenho que completar a camada L. Então, eu vou pegar o número de elementos que aquele átomo tem e vou distribuir de acordo com as camadas. Por exemplo, vou fazer a distribuição aqui de um átomo que tem 32 elétrons. Se ele tem 32 elétrons, eu vou estar distribuindo por camadas. Aí, na camada K vai ficar 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons, já vão 10 elétrons. Na camada M, ficam 18 elétrons. Eita, professora, mas só faltaram 2. Ok, só faltaram 2. Mas a camada M, ela só cabe 18 elétrons. Então, não adianta eu empurrar mais 2 ali, certo? Então, esses 2 que faltaram, eu vou acrescentar na próxima camada, que é a camada N.
Na camada N eu vou ter 2 elétrons apenas. Ah, mas ele ficou com menos elétrons do que ele pode. Realmente, ele ficou com menos elétrons do que ele pode. Eu posso ter elétrons a menos do que a minha capacidade, mas eu nunca posso ter elétrons a mais. Se a camada ela tem capacidade para receber 32 elétrons, eu não posso colocar ali 33 elétrons, mas eu posso botar 1. Ah, mas ainda vai ficar 31 espaços vagos. Não conto com espaço vago. Eu posso colocar até 32. Eu não posso colocar mais que 32. Entenderam? Essa distribuição eletrônica é muito importante vocês pegarem ela assim, porque a próxima aula vai ser de uma outra partezinha dessa distribuição eletrônica que é bem mais pancada. Então, vamos treinar, vamos fazer os exercícios, vamos treinar direitinho e vamos tentar sempre lembrar de quantos elétrons cabem em cada camada. Outra coisa, a camada que está mais próximo do núcleo, eu chamo ela de camada mais energética. Geralmente não, sempre é a camada K. Ela sempre vai ser a camada mais energética. Por que ela vai ser a camada mais energética? Ela vai ter mais energia. Vai ser mais difícil para eu tirar um elétron dessa camada porque ela está mais próximo do núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais difícil vai ser para mim tirar esse elétron da camada. E a última camada, eu vou chamar ela de camada de valência. Ou seja, a camada mais valente, a camada que vai além. E dessa camada é mais fácil eu retirar um elétron. Então, essa é a camada mais instável do átomo. Ela está tão longe do núcleo que a força que o núcleo exerce nesses elétrons é muito pouco. Então, é mais fácil eu ir lá e roubar um elétron, certo? Isso é importante para as aulas futuras, ok? Então, faça os exercícios. Quem quiser, quem tiver dúvida, me procura. Vocês sabem como me encontrar, tá certo? Tchauzinho, até a próxima.